Mas a gente vai dar sequência, então, pessoal, à série do estudo semanal, né, da fundamentação. Hoje é a semana 6, né? Semana passada a missão ficou para o Dudu e para o Beto, e essa semana ficou para nós aqui, né? Então a gente, com temor, assim, que a gente quer estar compartilhando com vocês, né, o que o Senhor tem como fundamento para as nossas vidas, assim, né? A gente vai falar hoje sobre diversos assuntos, né? Dentre eles arrependimento, né? E arrependimento é uma coisa constante na vida do discípulo, né? Tanto é que agora, antes de estar estudando e gravando aqui para vocês, a gente orou, né? Pedindo perdão, nos arrependendo, assim, né? Pelos nossos pecados, né? E pedindo para que o Senhor nos usasse como uma ferramenta, né? Para estar passando para vocês, assim. Então a gente crê que Deus é bom e o Senhor vai falar conosco, com vocês, através desse estudo, assim, né? Vocês querem falar alguma coisa agora? Não, acho que não. Isso aí. Então tá. Começando na segunda-feira da semana 6, na página 78, né? Fala sobre os fundamentos da fé, né? A palavra fundamento significa algo colocado por baixo para estabelecer uma base sobre a qual alguma coisa será construída e edificada, né? Quando a gente fala assim, fundamento, para mim vem, né, na mente, é uma base, é um alicerce, é uma estrutura, é o início de uma construção, por exemplo, né? Nessa parte do estudo, pressupõe já que a gente está bem fundamentado, porque fala que devemos nos empenhar na fundamentação de novos convertidos, né? Ali a gente pode ler Lucas 6, 46 a 49. Pode ler para nós? Até assim, a gente vai seguir a mesma didática dos outros estudos, já assim a gente vai lendo e conversando, né? Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então esse texto ele fala sobre cavar uma vala profunda, né? O ato de cavar pode gerar cansaço e fadiga, né? É trabalhoso, né? Pode gerar indisposição e falta de ânimo também. Como eu notei aqui, o processo de cavar, ele em si é trabalhoso. E ele envolve um novo convertido e aquele que vai estar assessorando esse novo convertido, né? Como se fosse alguém que está acompanhando um novo convertido na fé, né? E essa situação muitas vezes pode ser uma tarefa que não é muito fácil para o discipulador, né? E em resumo, cavar e tirar uma terra se refere em tirar a natureza humana, o caráter de Adão, daquela pessoa que está se convertendo, né? Essa missão ela fica para o discipulador, né? Como a gente comentou aqui, alguém que vai estar assessorando esse novo convertido, né? E lançar o alicerce nada mais é do que colocar os fundamentos de Cristo na vida do novo discípulo, né? Aquele que está chegando, que está ouvindo da palavra do Senhor, está ouvindo sobre essa caminhada com Cristo, né? Ele deve ser tirado, né, essa natureza de Adão dele e alicerçado com os princípios de Cristo, né? Esse texto que a gente leu ali, que o Leco leu, Lucas 6, 46 e 49, ele traz o exemplo de uma fundação, de uma construção, né? Assim, então vem bem certinho com o que a gente tá lendo aqui no livreto, né? E esse texto demonstra, assim, toda a importância. A gente está bem acostumado, assim, a ouvir isso, né? A importância do fundamento, né? Porque é ele que determina, assim, a gente anotou, né? Determina a qualidade, né? Na realidade,
a qualidade do fundamento que vai determinar o quão boa vai ser a construção, assim, né? Porque até em um outro trecho aqui, né? Diz que o fundamento, na realidade, em uma casa, né? Fazendo sempre essa analogia com uma construção, a gente nem enxerga depois que a construção está pronta, né? Mas a qualidade dessa construção, quanto tempo ela vai durar, né? Se vai ter rachadura nas paredes e tal, sempre depende, né, em grande parte do fundamento, né, sobre o que ela foi construída. Sim. Então é mais ou menos isso, assim, né? E outra coisa que nós vimos assim juntos, né, percebemos é que a fundamentação ela é uma fase na vida do discípulo. Mesmo que a gente possa, assim, de tempos em tempos, até o que a igreja tem feito agora, né, revisar esse estudo, né, de novo rever alguma coisa assim nas nossas vidas, e também aqueles que a gente ajuda, né, a fundamentar, né. Na realidade, essa fundamentação ela é uma fase, né, ou espera-se acredito que o Senhor espera de nós, assim, que a gente seja fundamentado, que a gente receba isso, que a gente tenha isso firmado, assim, né, um fundamento firmado na rocha, que é Jesus, e não mais fique revendo isso, né, revendo, até, de novo, voltando, assim, fazendo uma analogia com a construção. Eu não tenho experiência em construção, mas eu imagino que se a gente faz um alicerce, né, faz o fundamento de uma casa, constrói toda a casa em cima, e depois que tudo está construído, a gente percebe que na realidade teve um problema no fundamento, eu acho que é uma coisa muito difícil de reparar, né? Muito difícil de reparar porque a casa está sobre todo aquele fundamento. Ou seja, a gente tem que voltar lá no início, né? Lá na porta, que os guris falaram na semana passada. A gente vai ter que voltar lá na porta de novo, né? Rever a nossa vida, de novo lançar o fundamento, né? E fazer tudo de novo, assim, né? Então, e aqui, né, nesse trecho aqui, né, em Hebreus, vamos ler Hebreus 5, 12 e 14, do 12 até o 14, está separado aqui. Diz, né, pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui, né, esse trecho, né, da apostila fica bem legal, assim, muito bem explicado, né, que diz, né, que esse texto nos leva a entender que o discípulo que recebeu uma fundamentação e constantemente pratica o que recebeu, crescerá em direção à maturidade, né? Passando de criança em Cristo para a fase de adulto na fé. E também evidencia o que a gente estava dizendo, que a fundamentação ela é uma fase, ou seja, a gente tem que passar por isso, né? Tem algumas etapas, né? E a gente vai ver em seguida, mas que espera-se que o discípulo avance, né, nessas etapas. E acho que bem rápido, Leco, ali, como tu falou que é uma fase, essa fase ela tem um tempo determinado, né? Na verdade não é determinado assim, né? Mas é um tempo que a gente vai ser fundamentado. Posterior a ela, em tese, teoricamente a gente já está pronto para fundamentar outras vidas, né? E assim se segue. Essas vidas que vão ser fundamentadas, passando essa fase, já estão prontos, e assim já era o crescimento do corpo, né? Aqui em Hebreus 6, 1 a 3, acho que a gente não precisa nem abrir, mas ele nos fala de alguns princípios, né? Desses fundamentos na fé, né? Que são o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Esses fundamentos que Hebreus diz serem os princípios elementares da doutrina de Cristo não contêm toda a verdade, mas são necessários para o discípulo crescer
da fase de criança em Cristo, precisando do leite das coisas de Deus, para a fase de adulto na fé, quando poderá receber o alimento mais sólido da palavra de Deus. Tal crescimento não é apenas desejável, mas é necessário e indispensável para que todos os discípulos, para todos aplicam-se a palavra do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então esses fundamentos, eles são fundamentos assim, né? São chamados de fundamentos porque são essenciais, né? É necessário para que a pessoa, quando se converte, ela tenha, que seja passado isso para ela, para que ela realmente entenda, para que ela possa passar dessa fase para a próxima, como a gente deu o exemplo da casa. Se o fundamento não estiver bem feito, a casa ela vai ruir, vai quebrar, ou não vai nem conseguir ser construída. Sim. Então esses princípios aqui que Hebreus 6, de 1 a 3 traz, são essenciais, né? Para que a gente possa passar para a próxima fase, que é o alimento sólido que fala aqui, né? E também esse versículo, né, esses versículos de Hebreus 6, 1 a 3, fala também o que a gente estava dizendo antes, tentando de alguma maneira explicar, né, que, né, no início aqui, né, fala: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito, né? Como o Johnny falou, e é o que está escrito aqui, né? Eles não contêm toda a verdade, né? Mas são uma fase, né? E espera-se aqui, né? Deixando para o que é perfeito, não lançando de novo a base do fundamento. Ou seja, né, na vida de um discípulo não se espera que a gente de novo fique sempre revendo isso, né? Revendo o fundamento, revendo, né? Na nossa vida prática, né? Não digo em estudo, né? Mas na prática, assim, espera-se que a gente avance, né? E também, como o Johnny deu, né? Lá em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Sempre avançando. E só uma análise minha, assim, né? Bem, eu entendo assim, de que se a gente precisa na nossa vida constantemente ficar revisando, fortalecendo, né, essa base, esse fundamento, isso quase que diretamente indica que a gente não está preparado, né, para ajudar outros, né? Para passar para o próximo nível. Né? Seria uma próxima fase, um próximo nível, né? E que é o de ajudar outras pessoas, que é o de fazer discípulos, né? Que é o mandamento que Jesus nos deu. Então, falando mais um pouco mais especificamente aqui sobre esses fundamentos, assim, princípios, né? A gente passa para terça-feira, que onde começa a falar sobre arrependimento de obras mortas. Eu vou ler aqui a primeira parte do primeiro trecho aqui, a gente segue explicando. O arrependimento de obras mortas é um dos fundamentos que deve ser lançado na vida do discípulo. Essa parte é muito interessante, ó, a gente sublinhou aqui. Sendo ele essencial para que os demais fundamentos funcionem na sua experiência. O ministério de João Batista e o ministério de Jesus começaram com a pregação do arrependimento. Ou seja, se o próprio Jesus pregava isso, é porque realmente é fundamental, né? Algo essencial, né? Eu anotei aqui embaixo, ó. Primeiramente, o discípulo deve ser convencido do pecado. Esse é o pontapé inicial, né? E ele deve se arrepender. Deve ser algo genuíno. Não deve ser algo imposto, né? Um exemplo aqui: se o Leco é um novo convertido, tá ouvindo do Senhor, eu tô falando para ele. Não é eu que tenho que dizer: bah, Eliezer, tu tem que te arrepender da tua vida de pecado. E ele não deve pensar assim: tá, tudo bem, vou me arrepender. E o que eu faço agora? Não, ele deve entender, né? Deve ser assim, algo que brota, que surge no coração dele, essa necessidade, esse reconhecimento de que ele viveu uma vida independente de Deus, né? Ou seja, uma vida de pecado. E a partir de então ele quer mudar, né? Então isso deve ser gerado no coração desse novo convertido, esse desejo, o entendimento, não é algo imposto, né? Na realidade a gente anuncia, né? Nós anunciamos e expomos a palavra, dizendo que essa é uma atitude necessária, né? O arrependimento de obras mortas. Mas esse, como a gente tinha aprendido, né? Esse convencimento não é, como o Johnny usou o exemplo, né? Se eu sou um novo convertido, estou me chegando e o Johnny está me passando o evangelho, tá ministrando comigo, não é ele que vai ficar apontando, né, um monte de coisa na minha vida, dizendo: tu tem isso, tem aquilo outro, mas sim
à luz da palavra, né, expondo a necessidade dessa mudança de atitude, explicando o que são obras mortas, né, o Espírito Santo vai convencendo a pessoa de pecado, né, e só que evidencia aqui, né, esse estudo de que é uma atitude, que é uma etapa também, né, fundamental, né, para que o discípulo avance, né, que reconheça os seus pecados, né, todas aquelas as obras praticadas quando o espírito era morto, né, na independência, né? Na independência de Deus, né. Até a gente botou, né, que o arrependimento ele marca o ponto inicial, como tu falou, na vida do novo convertido. Mas uma coisa que é interessante também a gente entender, assim, né, de que nem tu falou, que não é a gente vai ficar apontando, né, pro novo convertido, assim, faz isso, faz aquilo. Propriamente, assim, o novo convertido, quando ele começa a conhecer Jesus, automaticamente ele vai sentindo um desconforto daquelas, não vou dizer dos vícios, assim, mas daquelas atitudes erradas que ele tinha antes, assim, né. E que são as obras mortas. Isso, né? que são as obras mortas, né? Então, e quanto mais essa pessoa vai se aproximando, conhecendo Jesus, mais ela vai ver que ela precisa se arrepender, porque vai reconhecendo e conhecendo que Jesus é perfeito, né? Que como ele é o nosso alvo, cada vez que a gente chegar mais perto dele, a gente vê as nossas imperfeições e vê a perfeição dele. Então é algo contínuo, né? A gente nunca vai deixar de se arrepender, né? Sempre um crescimento, né? É um reconhecer o senhorio na nossa vida, assim, né? Nas semanas passadas também a gente viu isso, né? Sair do centro da nossa vida, né? Que era guiada pela nossa vontade, pelo que dá na telha, né? O pessoal costuma dizer, e reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. E eu achei legal. Tá na porta, né? Isso, o arrependimento tá na porta, né? Ao passar pela porta, tu já entrando ali, tu já manifesta esse fundamento, assim. E legal, assim, no último parágrafo aqui da página 81 diz, né? Com o princípio, em todos os dias dessa nova vida, o discípulo deverá experimentar o arrependimento, né? Sempre que sua vontade, seus atos e pensamentos, né, a forma de pensar forem contrários à vontade do Rei Jesus, né? E eu lembrei, falando com o Johnny, lembrei de uma vez que um irmão falou exatamente isso, assim, e o que ilustra muito bem o tomar a cruz, né, que a palavra fala. Porque a gente tem uma vontade, nossa vontade em uma direção e a vontade do Senhor em outra direção, né? E ele usou esse exemplo, assim, eu lembro de uma vez que o irmão usou esse exemplo para ilustrar o que é tomar a cruz, né? A gente se deparar com a nossa vontade tão grande, tão forte dentro de nós, né? Mas quando a gente percebe a vontade do Senhor, a gente toma a cruz e se sujeita, né? Se arrepende, né? Abre mão, né? E eu acho legal aquilo também, acho que a gente estava falando sobre o arrependimento, mostrando a importância, né? Que é o pontapé inicial, assim, né? Para uma vida com Cristo. Aí na sequência ele já traz duas perguntas, né? Dois questionamentos. O que é arrependimento? O que não é arrependimento? E o que é arrependimento? Acho que fica bem simples já de entender, né? Aqui, o que não é arrependimento, né? Arrependimento não é apenas a convicção do pecado, de estar na direção errada e de estar na independência e desobediência de Deus, que é o que tu falou ali, né? Da nossa vontade quando a gente encontra a vontade de Cristo, né? Tal convicção faz parte do arrependimento. É o início da mudança. Porém, algumas pessoas ficam convictas de sua situação, mas não mudam de vida. Isso gera tristeza e remorso, né? Isso não é o arrependimento, né? Isso é como se fosse assim o princípio do arrependimento. É tu reconhecer, tu entender que tu está vivendo uma vida errada, que em determinada área tu está pecando, mas precisa de algo a mais. E esse algo a mais é o arrependimento, né? Que além de reconhecer que está num trajeto, né, num caminho errado, é querer essa mudança, né? Só existe arrependimento quando há mudança de atitude e de vida, né? Aí já na parte, não sei se tu quer falar alguma coisa do... Não, acho que é isso aí. Isso. Já na parte do que é arrependimento, aqui no livreto ele traz dois termos gregos, a gente não entende muito, não consegue nem falar direito, mas um deles é o mais importante aqui pelo que ele evidencia, né? Que é a metanoel, que significa mudança de coração, mudança de rumo.
né? Isso sim é o arrependimento, né? É reconhecer a primeira parte ali, né, que a gente leu. É tu entender que tu tá numa situação errada e a partir de então o arrependimento entra quando a pessoa decide realmente mudar, né? Dar um primeiro passo para uma mudança de direção, né? E é o que bem o que o Oliveto fala, né? É o que Jesus queria dizer, né? Uma mudança de coração, né? Quando ele dizia arrependei-vos e tal, né? Era isso que ele queria dizer, né? Era uma mudança de coração, né? E em Mateus 4,17 fala isso, né? Jesus falou várias vezes, né? Arrependei-vos porque está próximo do reino do céu. E então ele queria uma mudança profunda, radical no pecador, né? Sim. Que faz de deixar de viver uma vida desobediente e independente, ou aquele cara que fica sempre questionando, mas isso, mas aquilo e tal, né? E confia, né? Se arrepende e aceita essa nova vida, né? Sim. E mais ou menos por isso, mais ou menos por aí, assim, né? E eu acho que é bem interessante aqui nesse capítulo, né? Nesse dia, sei lá, se a gente passar por alguma situação, mas será que eu me arrependi? Será que é de verdade isso, né? É genuíno esse arrependimento? Ou até para explicar para um novo convertido, né? Tem na palavra, Jesus mesmo fez uma ilustração muito perfeita, assim, do que é um arrependimento genuíno, né? Que a gente encontra isso na parábola do filho pródigo, né? Então, deixando um pouquinho de lado toda a história ali, né? Mas falando só lá para a parte final já, né? Que é o arrependimento desse cara, né? Ele teve 3 etapas, né? Que são fundamentais para um arrependimento genuíno, né? Que é uma mudança de mente, né? Ou seja, como o Johnny estava falando antes lá, é um convencimento, assim, nossa, né? A luz da palavra, assim, a luz daquilo que a gente tinha aprendido, eu me dou conta, né? Eu tô errado, tô vivendo em pecado, eu preciso me arrepender, né? Preciso mudar o meu rumo, a minha atitude, né? Então, aí isso está evidente na palavra na parábola do filho pródigo, né? Quando diz assim, né, caindo em si, ou seja, o cara, né, deu aquela ideia, né? Virou a chave, né? Virou a chave e ele... Opa! Johnny chutou aqui, ó. Mas isso aí... Mas, caindo em si, ele percebeu que, eu tô muito errado, né? A segunda etapa do arrependimento, né? É uma decisão. Tá, então, diante desse convencimento, estou errado, estou vivendo mal, né? O que eu faço? Não, então eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai, vou lá falar com meu pai. E essa decisão ainda não é o arrependimento, né? Isso, não é arrependimento, né? Mas o arrependimento se completa, né? Ou é estabelecido quando a gente tem uma atitude prática, né? Ou seja, né? E levantando-se foi para o seu pai, né? E chegando lá, o que ele fez, né? Pediu perdão para o pai, reconheceu, né? A maneira errada que ele agiu, né? Que ele viveu, né? E se dispôs como um servo, né? Falou, não, então agora eu quero ser um escravo, um servo, né? Do Senhor. Aí tem toda a bondade do Senhor, né? O amor de Deus que nos acolhe, assim, né? Seria um outro aspecto da parábola. Legal, então, essa frase aqui também. Né? Essa outra frase aqui, né? Que é fala, né? O arrependimento é a nossa resposta positiva à iniciativa bondosa e misericordiosa de Deus, né? O arrependimento nada mais é assim do que um reconhecimento a toda a bondade de Deus para as nossas vidas, né? Então aqui a gente pode ver, né? Por exemplo, nessa questão da parábola aqui, desse jovem, ele pegou tudo que era dele, viveu, se perdeu, né? Passou trabalho, necessidade, e ele reconheceu que o pai dele tinha algo melhor para oferecer, né? Então ele vai lá, se arrepende, ele reconhece o pecado, ele reconhece que ele fez muita coisa errada, se humilha diante do pai e volta a viver de acordo com a vontade do pai, né? E assim o arrependimento, ele é como se fosse um agradecimento, um reconhecimento de que Deus é bom e está nos oferecendo uma possibilidade de vida muito melhor
daquilo que a gente tem vivido na independência de Deus, né? Amém. E dando sequência aqui, fala, né, sobre o arrependimento de obras mortas, né, na quarta-feira já. E começa o capítulo aqui, o estudo começa com uma pergunta, né? Os discípulos, tá? E quem já é discípulo necessita de um arrependimento, né? De obras mortas, assim, né? Então, vendo assim a sequência do estudo, o que acontece? Como a gente já falou antes, né? Aqui no capítulo fala um pouco sobre isso também. O arrependimento em si, o arrependimento de obras mortas, ele tá lá na porta do reino, né? Ou seja, quando o cara se deparou com Jesus, que é a porta, né, ele percebeu essa necessidade de, olha, preciso mudar, preciso me arrepender, né, preciso mudar de atitude, né, e depois, no andar na vida de discípulo, espera-se que o discípulo não precise mais ficar o tempo inteiro se arrependendo de obras mortas, né. Então, aqui até fala, né, lá na porta, o homem experimenta uma mudança de reino, experimenta a morte para o que é de Adão e a nova vida em Cristo, né? Ou seja, existe uma transição, né? E dali para frente, os discípulos são chamados a não praticarem novamente as obras mortas que praticavam outrora. E se isso acontecer, né, a gente tem que se arrepender e voltar a uma vida normal, filho de Deus, assim, né? Não aquela coisa, voltei a ser um pecador, voltei a praticar obras mortas, não sei o que, né? Já era. Não, vamos... E a palavra nos dá todo... A gente vai ver aqui na Só que isso é legal, né? Porque Deus... Que mostra o tamanho da misericórdia e bondade de Deus, né? Porque aqui ele diz, né? A não praticar mais essas obras mortas, né? Que praticávamos outrora. Se o fizerem, tem que se arrepender. Ou seja... Deus já considera que a nossa natureza é fraca, já preparou, né, a saída para isso, mas ele não é como o inimigo. O inimigo ele traz o que? A acusação, né? E Deus não, ele traz arrependimento e a possibilidade da mudança de atitude novamente, né? Então, Deus é bom até nisso, né? Ele já considera que se a gente pecar, ele vai nos perdoar se nos arrependermos, né? Uhum. Então, aqui fala, né, em que áreas as áreas básicas, assim, né, que deve ocorrer arrependimento, que é na área moral, né, aquilo que a gente, diante também de uma nova, um regramento, não sei se dá para se dizer assim, né, mas diante da palavra a gente aprende que muitas coisas que a gente tinha por certo antes não são mais, né, agora existe algo muito mais... É um critério maior, né? Porque quando a gente vivia no pecado, muitas coisas erradas a gente até tinha como normal. Tolera, né? Todo mundo faz, né? Não dá nada e tal. Mas Deus não, Deus traz um filtro, algo mais selecionado. Exato. Né? Então, a luz, assim, da palavra, a gente tem muitas coisas, assim, do que se arrepender, né? Então, aquilo que antes eu praticava, achava que era normal, que era não, agora não, né? Então esse seria nosso entendimento, assim, de um arrependimento na área moral, né? Na área dos relacionamentos, aquilo que afeta outras pessoas, né? Então, muitas vezes relacionamentos já constituído antes, né? Um casamento, por exemplo, né? Alguém novo convertido precisa ajustar as coisas, né? Isso vai dar trabalho, né? Mas o Senhor nos dá as ferramentas, né? Na área espiritual, o que afeta a Deus, né? Por exemplo. Então, idolatria, sei lá, eu tenho alguma coisa na minha vida que tem quase o lugar de Deus, ou tem o lugar que deveria ser de Deus, né? Então, isso seria uma outra... E a idolatria acho que não está se referindo só a outras crenças, né? Mas assim, a objetivos de vida, né? Por exemplo, a minha profissão, né? Até é algo que toma o primeiro lugar na minha vida. E não, o primeiro lugar na minha vida é Cristo, né? Ele que assume o controle da nossa vida. E então, ele passa a ser a principal parte de mim, né? Então, aqui, só falando mais um pouquinho, né, sobre essa questão do discípulo voltar a obras mortas, né? Lá em Romanos 6, de 1:14, fala, né? É uma advertência, assim, né? O que a gente vai fazer, então? A gente vai permanecer no pecado, né?
Não é isso que se espera, né? A gente só ler aqui. Romanos 6, 14. É só para pegar de novo o início do versículo. Do nome lá. Sei lá, também dá. É. 6, 1, 14, né? Quer que eu leia aqui? Não, posso ler rapidinho. Na realidade, só o início, assim, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? É uma coisa contraditória, assim, né? Nossa, a gente está dizendo que a gente morreu pro pecado, a gente já reconheceu isso lá na porta do reino. Agora a gente vai permanecer no pecado? Não faz sentido, né? Ou porventura ignorar se todos nós fomos batizados com Cristo e tal, né? Então, a palavra de Deus está repleta dessas advertências, né? Quanto ao perigo dos discípulos voltarem às obras mortas que praticavam quando viviam sem Cristo, né? Essa é uma frase aqui da nossa apostila. E, então, dando sequência, assim, esse arrependimento principal, né? Vamos dizer, o arrependimento lá na porta, né, do reino, ele deve produzir frutos de arrependimento. E o que seriam frutos, assim, né? São a prova de que o discípulo, ele de fato está arrependido, né? São os resultados, né? São os resultados, né? Desse arrependimento, né? E traz aqui, né, a fala de João Batista, né? Ele dizia, né, os caras chegavam nele assim, tá, mas o que a gente deve fazer, né? O que se faz agora e tal? E ele próprio dizia, né, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mostra, né, que tu tá arrependido, né? E então tem uma frase, achei muito boa aqui, né, que diz, né, se houver verdadeiro arrependimento no coração, haverá evidência exterior, né? Que esse é o fruto, assim, né? É muito interessante a gente observar, né, em irmãos, assim, novos convertidos, né, como isso é legal, assim, sabe, como isso é maravilhoso, essa experiência, né, de tu ver a pessoa chegando, né, às vezes nem com todas as coisas reveladas, né, isso leva tempo, a gente, macaco velho aí, ainda não... amadurecimento. Esse amadurecimento, ele leva tempo, né, mas... Como é legal, assim, tu ver a pessoa mostrando frutos, sabe? Às vezes de coisas que o Senhor vai revelando, vai mostrando, e a pessoa, tipo, vai mostrando fruto daquilo. É muito legal, né? E é algo natural, né? A partir do momento que ela começa a se aproximar de Cristo, naturalmente vai se assemelhando a Jesus e começa a dar frutos, assim, né? E algumas atitudes, assim, que evidenciam esse arrependimento genuíno, assim, arrependimento com frutos, né? Seriam, né, uma tristeza segundo Deus, como o Johnny falou antes, né? Essa tristeza de Deus, ela não produz um pesar, assim, sabe? Aquela carga, aquele negócio angústia, assim, nossa, né? uma angústia, não é acompanhada de outros sentimentos de acusação, de angústia, né, de ansiedade. Não, ela é simplesmente um reconhecimento, uma tristeza natural, assim, né, poxa, olha tudo que o Senhor fez por mim, olha, né, e eu errei de novo, né, pequei com isso e tal. É uma tristeza natural, assim, né, não sei uma outra palavra para expressar melhor, né, mas... Então isso acontece, sim, quando a gente está arrependido a gente sente isso, né? E logo começam atitudes, assim, né, de quem está arrependido, né? Que é a confissão de pecado, pedido de perdão do Senhor, né? Reconhecendo diante de Deus, né? Que aquilo é errado, né? E a palavra nos fala, né? Que Deus, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar, né? Eu acrescentaria aqui, né? Quem sou eu, mas acrescentaria, Ele é fiel, justo e amoroso, né? Bondoso, piedoso, né? Para nos perdoar, né? E outra etapa desse arrependimento é a confissão uns aos outros. A palavra nos fala muito disso, né? O abandono do pecado. Lá em Provérbios diz, né, que aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará, né? E o que confessa abandona essa transgressão, abandona o pecado, alcançará a misericórdia de Deus. Essa questão da confissão também nos faz, traz assim à mente a questão de liberdade, né? Exato. Quando eu confesso, eu coloco a luz e eu me arrependo e oro, eu sou liberto, né? Exato. Eu não guardo, eu não carrego
não sei se é uma vergonha, o que que é, né? Aquela angústia, assim, né? Ninguém sabe de uma coisa, mas não. A minha vida, assim, ela tem que estar na luz, né? A partir do momento que a gente confessa, a gente divide aquele peso com o irmão, né? A gente... E a não confissão, assim, um parênteses, a não confissão, ela é o atributo que é a única coisa que o diabo precisa para nos acusar, né? E quem já, acho que muitos de nós, assim, já passamos por isso, assim, como é ruim, como é horrível, né? Tu tá com uma coisa, um pecado encoberto e o diabo fica ali, né? Tu isso, tu aquilo, o que tu quer aqui no meio dos irmãos, né? O que tu quer falando, né? Quem é tu, aquela coisa toda. Eu já passei por isso, assim, né? Até aprender, e tenho aprendido o quão, que nem o Johnny falou, quão libertador, quão perfeito é isso, né? Esse recurso do Senhor, né? Confessa o pecado, reconhece isso e que tu vai ser liberto, né? E aqui mais 2 aspectos, restituição aos ofendidos, né? Um exemplo de Zaqueu, né? Que depois que reconheceu, se arrependeu, restituiu tudo que ele tinha roubado, né? E 4 vezes mais, né? Se eu não me engano. E uma submissão contínua à vontade de Deus, né? E sobre esse último aspecto aqui, do arrependimento, a gente já dá uma sequência, né? Que essa submissão contínua à vontade de Deus, né? Ela eu acho que é o que se espera, assim, né? É o que se... deu ruim no celular. Mas é o que se espera do Senhor, assim, Quer soltar ele de novo? Caso falhe esse pode ser. Mas acho que não tá dando. Não consigo nem não dá. Qualquer erro na produção aí, vocês nos perdoem, que tem 2 leigos aqui na tecnologia. Mas, então, essa submissão a Deus, assim, né? Eu acho que ela transcende, acho que se usa essa palavra, sim. O arrependimento, esse arrependimento contínuo. A gente precisa estar, o discípulo precisa estar toda hora, me arrependendo. De fato, se houver pecado, a gente precisa se arrepender. Mas espera-se, né, que o discípulo, à medida que vai amadurecendo, não necessite mais desse arrependimento constante, e sim chegue a um nível de submissão ao Senhor, né? Sim. Ou seja, né, aqui na apostila fala, né, na verdade, é desnecessária a prática do pecado para que o princípio esteja presente. A cada vez que somos tentados pelo inimigo ou pela cobiça da nossa própria carne, temos a oportunidade de nos rendermos ao Senhor e à sua vontade, não chegando a pecar, né? Isso é muito legal, assim, acho que daria um dia inteiro falando sobre isso, assim, né? Sobre a gente passar, assim, esse nível, né? De novo, né? De novo aquela coisa, isso, aquilo, né? Mas nesse relacionamento com o Senhor, a gente desenvolver a sujeição, assim, né? Olha, Senhor, tu conhece meu coração, sabe a minha fraqueza nessa área, né? Minha dificuldade e tal. Eu coloco diante de ti isso, né? E tem muito link com o fugir do pecado, né? Fugir da tentação. A gente não precisa ficar ali o tempo inteiro nos testando, assim, né? Vou ver até onde eu vou, até onde eu consigo ir, assim, né? Isso tudo eu acho que tá bem ligado, assim, né? E acho que o maior exemplo de sujeição é o de Jesus. Acho não, tenho certeza. Né? Por quê? Porque Jesus não... ele foi tão perfeito que ele não nos dá um exemplo de arrependimento. Ele não precisou se arrepender, né? Ele simplesmente se sujeitou a Deus. Então, aquele versículo lá em Marcos, né, 14:36, né? Jesus falava: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres, né? O nível de relacionamento de Jesus com o Pai, né, era tão intenso, era tão intenso assim que ele não precisou experimentar isso, não precisou experimentar o arrependimento, né? E glória a Deus por isso, né? Jesus foi o sacrifício único, né, que poderia nos redimir, né, dos nossos pecados, da nosso velho homem. E é isso, né? Então, dando sequência aqui, falando um pouco sobre fé, né, que é um outro alicerce, assim, desse fundamento, dá para dizer, uma outra pedra desse fundamento.
A gente pode até começar lendo Hebreus, né, que já está aqui no topo, né, diz assim, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra é difícil. Mas também é um princípio, né? Um fundamento. Sim, um princípio aqui é legal que deixa bem evidente, assim, que é uma coisa que está arraigada ao arrependimento, né? Ou seja, ele está junto, assim, né? Nessa transição que ocorre na porta, a gente tinha falado antes, né? O arrependimento, ele trata de uma vida anterior, reconheci, beleza, me arrependo, mudo a minha atitude, né? E agora vou para a nova vida, né? E essa vida, ela é fundamentada na fé, né? Então, e lá na semana 5 a gente viu, né, que é um requisito básico, né, para que o arrependimento e o batismo sejam legítimos, né? Poxa, se eu quero me certificar do meu, se o batismo, né, o meu arrependimento foi de fato verdadeiro, assim, eu tenho que verificar a minha fé, assim, no Senhor, né? O reconhecimento de que Ele é Senhor, né? E aqui dando sequência, né, o que é a fé, né, o que é essa fé em Deus, né? Eu acho que essa ilustração aqui da apostila nos explica muito bem, assim, né, a certeza, que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não tá, os nossos olhos não estão confirmando, assim, né, mas não tá na nossa frente, né, a gente não viu, mas... Então, aqui explicando bem o versículo que está na apostila, né? Ora, a fé é a certeza, né? Ou seja, a confirmação, o documento de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não enxergamos e a convicção da sua realidade. A fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. E quer falar sobre essa ilustração? Pode ser. Aqui ele traz o exemplo de um proprietário de um imóvel, né? Diz assim, um documento de propriedade de um imóvel, pelo fato de conter declarações e obrigações de pessoas, vendedor e tabelião, já garante que o imóvel é meu, embora ainda não tenha o imóvel em minha plena posse. Até, por exemplo, né, digamos que eu vou construir, né, eu vou comprar algo na planta, vou comprar uma casa que o construtor nem construiu ainda. Mas se eu tenho o documento, né, ali registrado em cartório, tabelionato, essas coisas, já garante que é meu, aquele documento basta, né? E a fé é mais ou menos isso, né? Eu não estou vendo aquela casa pronta ainda, mas eu sei que ela já é minha por meio daquele documento, né? E a fé é a mesma coisa, a fé é essa garantia, né? Essa certeza daquilo que eu não estou vendo, mas daquilo que eu espero, né? Essa convicção, assim. Eu acho que é bem... ilustra bem, assim, né? Aqui diz, né? Tenho a palavra de Deus, que é meu documento de propriedade de alguma promessa, embora não tenha ainda concretizado essa promessa, né? Mas se a palavra de Deus me traz essa promessa, é uma certeza, né? Então eu uso da fé para crer nisso, né? E aqui, né, tem um questionamento, qual é a fonte de fé verdadeira, né? Então, uma outra afirmação, a fé verdadeira, ela é produzida no coração, né? E como a palavra fala, a única fonte de fé verdadeira é a própria palavra, né? A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, né? Então, não é apenas um consentimento da mente, né? Mas um ato do coração e da vontade da pessoa. Ou seja, né? A palavra também fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E é bem legal, assim, a gente estava comentando antes de começar aqui, né, que a fé não é crendice, assim, né, não é uma coisa tipo, eu acredito, sim, e tal, né. Pensamento positivo. Um pensamento positivo, né, não, boas vibrações e tal, né, não é isso, assim, né, é um fundamento, assim, né, falta palavras assim, para explicar, né, mas acho que dá para resumir dizendo que a fé é o oposto do que o mundo prega, né? Que aqueles que não têm Jesus, né? Muitas pessoas falam, né? É um pensamento positivo, ou acredita
mentaliza tal coisa, não é nada disso, né? Pelo contrário, né? A fé, ela vem de Deus. Não tem como eu mentalizar alguma coisa em mim, né? Eu achar que eu vou conseguir isso. Não, eu tenho que buscar Deus, né? Todas as coisas boas vêm de Deus, né? E a fé é algo bom, então ela vem de Deus. Então é nele que a gente tem que buscar, né? Aqui no próximo estudinho, aqui no próximo capítulo, diz um pouco melhor, né, sobre esse amadurecimento da fé e tal. A gente consegue, acho, explicar um pouquinho melhor, assim, o que a gente entendeu, né? Mas algo bem legal aqui da quinta-feira ainda, né, fala sobre os obstáculos da fé. Primeiro, uma anotação que a gente fez também é que a fé é um outro requisito para a vida de um discípulo. Ela fundamenta a nossa vida também. E a palavra fala, né, o meu justo viverá pela fé, né? Jesus também exorta, credes em Deus, credes também em mim. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Imagina, então essa afirmação já nos deixa mais do que claro que a fé é extremamente necessária, assim. Sim. E existem alguns obstáculos, assim, à fé, né? E que são as nossas emoções, as circunstâncias, a gente se entrega para isso, né? E deixa de crer, deixa de reconhecer a soberania de Deus, assim, na nossa vida. O próprio pecado, como fala, não confessado. Isso, né? o pecado não confessado, né? Dúvidas, quando a gente dá espaço para dúvidas, fica alimentando isso na nossa mente, a gente deixa de crer, né? Timidez, né? São algumas das coisas, assim, né? Então, partindo aqui para a fé em Deus, né? E o amadurecimento dessa fé, né? Foi muito legal, assim, né? Ler isso daqui e conversar juntos, né? Porque a palavra deixa claro, assim, né? Que a fé não é uma coisa que a gente pode produzir, né? Eu levantei hoje eu quero ter bastante fé. Não é assim, né? Porque ela está em Deus, ela vem do Senhor, né? E acho que ela até é um pouco proporcional também à medida de quanto eu busco o Senhor, Sim, né? Exato. Quanto mais eu buscar o Senhor, é fato que Ele vai se revelar, né? E quanto menos eu buscar, menos eu vou conhecer, né? E a mesma coisa com a fé, né? Quanto mais eu buscar essa fé que vem do Senhor, como o Leco falou, não é algo que eu acordo de manhã, hoje é sexta, é um dia que eu quero muita fé. Não é assim, né? Eu tenho uma prova para fazer. Não é assim. Essa fé, ela vem na medida que a gente busca o Senhor. Né? E deixa bem claro aqui no terceiro parágrafo aqui da página 93, né? À medida em que vamos exercitando a fé, depositando cada vez mais confiança no Senhor, praticando aquilo que Ele disse em Sua palavra, sentimos como se nossa fé fosse aumentando. Na verdade, a fé ela não aumenta, né? O que aumenta é o quanto a gente confia e conhece o Senhor, né? Então, é mais ou menos isso, assim, né? E o que a gente tem aprendido aqui, né? Então, as evidências, assim, da fé, né? E quando a gente fala da salvação, por exemplo, a gente menciona que ela não depende das nossas obras, mas sim da obra que Cristo realizou. Contudo, as nossas obras são a evidência da fé. Então, por isso não há contradição em dizer que o discípulo deve praticar as obras de Deus, né? Assim, Paulo diz lá em Efésios 2, 8, 10. É interessante, só que comentou ali a respeito da fé, né? De que quanto mais... um exemplo de uma pessoa, assim, eu e o Leco, digamos que a gente começou a amizade agora, né? A gente vai se conhecendo e vai se dando liberdade. A gente vai abrindo a nossa vida, vai dando liberdade um para o outro, né? E assim é com Cristo, né? A partir do momento que a gente começa a conhecer Ele mesmo, essa questão aqui da evidência da fé, né? Ele vai depositando fé em nós, assim, né? No sentido ele vai como se estivesse se liberando, né? Assim, se fazendo conhecer para as nossas vidas, né? E por isso a importância da comunhão com o Senhor, né? De buscar a fé, todos esses princípios, buscar nele, né? Porque ele que detém tudo isso, né? Até na sequência aqui tem alguns exemplos bíblicos de fé, a gente conhece bem, né? De Abraão, né? E eu acho que, na verdade, é o único exemplo que tem aqui, né? Mas, assim, o que falou bem forte com a gente nessa parte aqui é essa questão do relacionamento, assim, com o Senhor, né? E acho até, caminhando pro fim, assim, do que a gente tinha para dividir, é isso, assim, né? De que eu acho que muitas vezes a gente, falando por mim, né?
E pelo Johnny também, porque a gente se conhece muito bem, né? Tem um relacionamento muito próximo. A gente às vezes engatinha assim, nesse aspecto da fé, porque de fato a gente não busca o Senhor como a gente deveria, né? Porque de fato a gente ainda não conhece o Senhor como deveria, né? Então a palavra, a Bíblia dá do início ao fim, repleta de exemplos assim, né, de palavras que o Senhor deu e que ele cumpriu, né? Ele falou, cumpriu, né? E isso assim é um desafio para nós, né? Viver pela fé, né? Viver esperando as promessas do Senhor, assim, né? Mas com certeza viver assim fica muito mais simples, com certeza, à medida que a gente conhece o Senhor, que a gente busca, né? Que a gente se entrega a esse relacionamento, assim, né? Sim. E eu acho que o que o Johnny falou é um exemplo muito bom, assim, qualquer relacionamento que a gente tenha, né? À medida que a gente conhece uma pessoa, poxa, eu conheço o Johnny, entendeu? Conheço ele, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra ele, vou chegar e conversar um negócio, ele vai falar assim pra mim, não, meu, calma aí que eu vou ver esse assunto aí pra ti, eu vou resolver pra ti, né? Então eu sei que com o Johnny eu não vou precisar ficar falando assim, meu, mas e aí? Mas eu tô angustiado, mas isso, aquilo, acho que eu vou desistir, acho que... Não, eu conheço ele, eu confio nele, poxa, mas o Johnny aquele dia a gente conversou, ele falou pra mim que ia ver isso, ele ia resolver essa parada aí, né? Então, pode parecer um exemplo bobo, assim, mas relata que eu acho que ele exemplifica muito bem essa questão de que a nossa fé em Deus ela é diretamente proporcional à nossa comunhão. Sim. E a nosso relacionamento com Ele. Bem, é isso aí? Então tá. Valeu, gente. Não vamos correr o risco de dar um bug no celular aqui, então era mais ou menos isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com o Dione. Valeu, então, Deus abençoe. Valeu, até Boa mais. noite.